Meus pais faltaram no meu casamento por causa da entrevista de emprego do meu irmão. Quando acordei na manhã do meu casamento, nunca imaginei que seria o dia mais devastador da minha vida. Estava terminando de me vestir no quarto do hotel quando recebi uma mensagem no WhatsApp que mudaria tudo para sempre. Minha mãe havia mandado um áudio dizendo que não conseguiria comparecer porque meu irmão tinha uma entrevista de emprego importante naquele mesmo dia. Minha primeira reação foi de incredulidade total, porque simplesmente não fazia sentido algum faltar no casamento do próprio filho por causa de uma entrevista. Liguei imediatamente para ela, mas caiu direto na caixa postal, o que me deixou ainda mais desesperado e confuso. Minha noiva estava se arrumando no quarto ao lado e eu não tinha coragem de contar o que estava acontecendo. Tentei ligar para meu pai, mas ele também não atendeu o telefone, confirmando minha pior suspeita. Meu irmão mais novo sempre foi o favorito da família, mas eu jamais imaginei que chegaria a esse ponto. Ele havia se formado em engenharia há 6 meses e estava desempregado, vivendo na casa dos nossos pais. Eu trabalhava como analista de sistemas há 5 anos e sempre fui o mais responsável entre nós dois. A cerimônia começaria em 3 horas e eu precisava tomar uma decisão rápida sobre o que fazer. Minha cabeça estava a 1000 por hora, tentando processar como meus próprios pais poderiam me fazer isso. Decidi não contar nada para minha noiva ainda, esperando que talvez fosse apenas um mal-entendido terrível. Continuei me arrumando mecanicamente, mas minha mente estava completamente em outro lugar, imaginando como explicaria para os convidados a ausência dos meus pais. 2 horas antes da cerimônia, meu melhor amigo chegou para me ajudar com os últimos preparativos. Ele percebeu imediatamente que algo estava errado pelo meu rosto e insistiu para que eu contasse o que estava acontecendo. Quando expliquei a situação, ele ficou tão revoltado quanto eu e sugeriu que fossemos até a casa dos meus pais. Concordei na hora, porque precisava entender o que realmente estava acontecendo e talvez ainda conseguisse convencê-los a vir. O trajeto até a casa dos meus pais foi tenso e cheio de especulações sobre o que poderia ter motivado essa decisão. Meu amigo dirigia enquanto eu tentava ligar mais uma vez para eles, mas continuava caindo na caixa postal. Quando chegamos lá, vi o carro do meu pai na garagem, confirmando que eles estavam em casa. Toquei a campainha insistentemente, mas ninguém atendeu, então usei minha chave para entrar. A casa estava em silêncio total, como se estivesse vazia, mas eu sabia que eles estavam lá. Subi as escadas correndo e encontrei meu irmão no quarto dele, vestido com terno e gravata. Ele ficou visivelmente constrangido ao me ver e tentou explicar que a entrevista havia sido marcada de última hora. Perguntei onde estavam nossos pais e ele disse que tinham ido ao banco resolver uns documentos para ele. Naquele momento, percebi que toda a família estava conspirando contra mim, priorizando o futuro profissional do meu irmão sobre o meu casamento. A sensação de traição foi avassaladora e eu mal conseguia respirar direito. Meu irmão tentou me convencer de que não era nada pessoal, que era apenas uma oportunidade única. Disse que a empresa era multinacional e que raramente abria vagas para recém-formados como ele. Expliquei que meu casamento também era único e que nunca mais aconteceria novamente na minha vida. Ele me olhou com uma expressão estranha e disse algo que me deixou completamente sem chão, que nossos pais achavam que eu estava me casando cedo demais e que talvez fosse melhor assim. Descobri naquele momento que minha família havia estado conversando pelas minhas costas sobre meu relacionamento. Meu irmão revelou que nossos pais nunca gostaram realmente da minha noiva e que consideravam o casamento um erro. Eles achavam que ela era muito controladora e que eu estava mudando minha personalidade por causa dela. Fiquei chocado porque nunca havia percebido essa resistência e sempre pensei que eles a aceitavam bem. Minha raiva se transformou em uma mistura de confusão e dor profunda. Voltei para o hotel completamente transtornado, sem saber como lidar com essa revelação devastadora. Meu amigo tentou me acalmar durante o caminho, mas eu estava em estado de choque total. Faltava apenas 1 hora para a cerimônia e eu precisava tomar uma decisão sobre contar ou não para minha noiva. Decidi que não poderia esconder isso dela, porque nossa relação deveria ser baseada na honestidade. Quando cheguei ao quarto dela, ela estava radiante com o vestido e me recebeu com um sorriso enorme. Contei toda a situação para ela, tentando ser o mais delicado possível diante da gravidade da situação. Sua reação inicial foi de incredulidade, seguida por uma tristeza profunda que me partiu o coração. Ela começou a chorar e eu a abracei, sentindo-me o pior noivo do mundo.
Perguntou se eu queria cancelar o casamento e eu disse que não, que queria me casar com ela independentemente da presença dos meus pais. Naquele momento, percebi que ela era a única pessoa que realmente importava para mim. Decidimos seguir com a cerimônia, mesmo com o coração partido pela ausência da minha família. Minha noiva se recompôs rapidamente e disse que o importante era nosso amor e compromisso um com o outro. Seus pais ficaram chocados quando souberam da situação e se ofereceram para me acompanhar até o altar. A cerimônia foi linda, mas tinha um gosto amargo pela traição que havia descoberto. Os convidados perceberam a ausência dos meus pais, mas ninguém fez perguntas diretas sobre o assunto. Durante a festa, tentei disfarçar minha tristeza e me concentrar em celebrar com minha esposa. Alguns parentes do meu lado ficaram constrangidos e tentaram dar desculpas pelos meus pais. Minha tia mais velha me procurou e disse que achava a atitude deles inaceitável, independentemente dos motivos. Ela me contou que minha mãe havia ligado para ela na véspera, dizendo que estava em dúvida se deveria ir ao casamento. Fiquei sabendo que toda a família estava dividida sobre a situação. 3 dias depois da lua de mel, meu irmão me ligou dizendo que havia passado na entrevista e conseguido o emprego. Esperava que eu ficasse feliz por ele, mas eu mal consegui reagir à notícia. Perguntei como estavam nossos pais e ele disse que eles estavam arrependidos da decisão que tomaram. Segundo ele, minha mãe havia chorado muito nos últimos dias e meu pai estava evitando falar sobre o assunto. Disse que eles queriam conversar comigo, mas não sabiam como abordar a situação. Minha esposa ficou furiosa quando soube que meus pais estavam arrependidos e disse que era tarde demais. Ela havia sido profundamente magoada pela rejeição e não queria mais nenhum contato com eles. Eu estava dividido entre o amor pela minha família e a lealdade à minha esposa. Decidimos que eu falaria com meus pais, mas que ela não participaria de nenhum encontro por enquanto. Marquei um almoço com eles em um restaurante neutro, longe de casa, para conversarmos sobre tudo. O encontro foi extremamente tenso e carregado de emoção desde o primeiro momento. Minha mãe chegou com os olhos inchados de tanto chorar e meu pai parecia ter envelhecido 10 anos. Eles pediram desculpas repetidamente, mas eu não conseguia simplesmente esquecer a dor que senti. Minha mãe explicou que achava que eu estava tomando uma decisão precipitada e que queria me proteger. Disse que não gostava da forma como minha esposa falava comigo e que tinha medo que eu me tornasse submisso. Meu pai revelou que eles haviam planejado uma conversa comigo na semana anterior ao casamento, mas não tiveram coragem. Quando surgiu a oportunidade da entrevista do meu irmão, viram uma forma de evitar o casamento sem ter que confrontar diretamente. Reconheceram que foi uma atitude covarde e imatura da parte deles. Explicaram que nunca imaginaram que eu ficaria tão magoado e que achavam que eu cancelaria o casamento. Essa revelação me deixou ainda mais revoltado, porque percebi que eles realmente queriam sabotar minha felicidade. Disse para eles que não poderiam mais tomar decisões pela minha vida e que eu era um adulto responsável. Expliquei que minha esposa me fazia feliz e que eles precisavam respeitar minha escolha. Minha mãe tentou argumentar que eu havia mudado desde que comecei a namorar, mas eu respondi que mudanças fazem parte do crescimento. Deixei claro que eles haviam perdido momentos preciosos da minha vida por causa de preconceitos infundados. O almoço terminou sem uma resolução clara, mas com o entendimento de que precisaríamos de tempo para curar as feridas. Nas semanas seguintes, meu irmão se tornou o intermediário entre mim e meus pais. Ele me contava como estavam e levava notícias minhas para eles. Começou a trabalhar na empresa nova e estava muito feliz com a oportunidade profissional. Ironicamente, ele me disse que se sentia culpado por ter sido o motivo da nossa briga. Expliquei que ele não tinha culpa, que a decisão havia sido dos nossos pais. Mesmo assim, percebi que nossa relação também havia sido afetada pela situação. Minha esposa começou a pressionar para que cortássemos completamente o contato com minha família. Ela dizia que eles nunca aceitariam realmente e que seria melhor seguirmos nossa vida sem eles. Eu entendia o ponto de vista dela, mas não conseguia simplesmente desistir da minha família. Começamos a ter discussões frequentes sobre o assunto, o que estava afetando nosso casamento recém-iniciado. Percebi que a situação estava criando um ciclo vicioso de ressentimento e dor. 2 meses depois do casamento, minha esposa descobriu que estava grávida. A notícia deveria ter sido motivo de pura alegria, mas se tornou mais uma fonte de conflito. Ela não queria que meus pais soubessem sobre a gravidez e muito menos que tivessem contato com nosso filho.
Eu me sentia dividido entre a felicidade de ser pai e a tristeza de não poder compartilhar esse momento com minha família. Sabia que minha mãe ficaria extasiada com a notícia de um neto, mas respeitei a decisão da minha esposa. Meu irmão percebeu que algo estava diferente quando comecei a evitar suas ligações. Ele insistiu tanto que acabei contando sobre a gravidez, mas pedi para não comentar com nossos pais. Ele ficou muito feliz e disse que seria um tio orgulhoso, independentemente da situação familiar. Perguntou se eu realmente pretendia privar nossos pais de conhecer o neto e eu disse que não sabia mais o que fazer. A situação estava se tornando cada vez mais complexa e dolorosa para todos os envolvidos. 3 meses de gravidez depois, minha esposa teve um episódio de sangramento que nos deixou apavorados. Corremos para o hospital e felizmente o bebê estava bem, mas ela precisou ficar de repouso absoluto. Naquele momento de desespero, minha primeira reação foi ligar para minha mãe, esquecendo completamente de toda a situação. Ela atendeu imediatamente e, quando soube da emergência, disse que viria correndo para o hospital. Só depois de desligar percebi o que havia feito. Minha mãe chegou ao hospital em menos de 1 hora, com os olhos cheios de lágrimas de preocupação. Minha esposa ficou surpresa em vê-la, mas estava fraca demais para protestar. Minha mãe se comportou de forma extremamente carinhosa e atenciosa, cuidando de nós dois como se nada tivesse acontecido. Naquele momento, percebi o quanto havia sentido falta dela e como nossa briga tinha sido prejudicial para todos. Minha esposa também pareceu se sensibilizar com a demonstração de cuidado genuíno. Durante os dias de repouso, minha mãe visitou diariamente, sempre trazendo comida caseira e ajudando com as tarefas domésticas. Ela e minha esposa começaram a conversar mais, principalmente sobre a gravidez e os preparativos para o bebê. Percebi que minha mãe estava fazendo um esforço genuíno para se conectar com minha esposa e demonstrar que se importava. Gradualmente, a tensão entre elas começou a diminuir e surgiu uma espécie de trégua silenciosa. Meu pai também apareceu algumas vezes, sempre discreto e respeitoso. Ele trouxe alguns móveis que havia feito para o quarto do bebê, mostrando que estava genuinamente empolgado com a chegada do neto. Minha esposa ficou emocionada com o berço artesanal que ele havia construído com tanto carinho. Percebi que meus pais estavam realmente arrependidos e fazendo um esforço sincero para reparar os danos causados. A situação começou a se resolver naturalmente, sem grandes conversas ou confrontos. 6 meses depois do nascimento da nossa filha, fizemos uma festa de batizado onde toda a família estava presente. Meus pais estavam radiantes com a netinha e se comportaram de forma exemplar com minha esposa. Meu irmão trouxe a namorada nova, que se encaixou perfeitamente na família. Observando todos juntos, percebi que havíamos superado a crise e que nossa família estava mais forte do que antes. A experiência nos ensinou sobre perdão, compreensão e a importância de valorizar os momentos que temos juntos. Hoje, 3 anos depois, posso dizer que aquele dia terrível se transformou em um marco de crescimento. Minha relação com minha esposa se fortaleceu através das adversidades que enfrentamos juntos. Meus pais aprenderam a respeitar minhas escolhas e se tornaram avós dedicados e presentes. Meu irmão cresceu profissionalmente e pessoalmente, assumindo mais responsabilidades na família. Todos nós aprendemos lições valiosas sobre prioridades, comunicação e o verdadeiro significado de família. Embora ainda sinta uma pontada de tristeza quando lembro do meu casamento, também sinto gratidão. Aquela experiência dolorosa me ensinou que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo e que a família vale mais que qualquer desentendimento. Minha filha cresceu cercada de amor de todos os lados, incluindo avós que a adoram incondicionalmente. Às vezes, as situações mais difíceis nos levam aos lugares mais importantes da vida, e hoje sei que nossa família é mais unida e autêntica do que nunca.